Olá, está no ar o De Cara com a Imprensa. No programa de hoje nós vamos continuar falando sobre o tema da semana passada. Nós estamos conversando com o Dr. Matheus Ferreira Leite. Nós já falamos aqui na semana passada sobre a Previdência Social, sobre as alterações, sobre as mudanças que vêm por aí, as que já aconteceram e as que vão acontecer. E eu quero agradecê-lo, doutor, pela disponibilidade, pela presença, por ter aceito o nosso convite. Não, é uma honra sempre a gente poder prestar alguma informação de interesse social. O senhor que é advogado, especialista em direito previdenciário, né, que é um dos temas mais importantes talvez da vida da gente, né, que é como é que a gente vai estar na velhice, ou como é que a gente vai estar naquele momento que talvez o destino nos preparou aí com um acidente, com uma situação de doença, porque ninguém está livre, a grande verdade é essa. É lógico que quando a gente está bem, está saudável, está bacana, a gente não pensa mais cotidianamente naquilo que pode acontecer depois, até para não atrair, não é? Mas o que vem por aí? Como é que vai ser o nosso futuro? Como é que vai ser o seu futuro? Como é que vai ser o meu? Será que nós vamos nos aposentar? Será que é o caminho, a aposentadoria privada, ou seja, essas iniciativas que alguns bancos oferecem, algumas cooperativas oferecem? O que a gente vai fazer lá adiante? Algumas pessoas que têm possibilidade aí estão adquirindo imóveis. Vou garantir os meus aluguéis aí para que eu tenha uma aposentadoria lá adiante. Agora tem outras pessoas que são trabalhadores, que têm menos possibilidades, que precisam contribuir num sistema que está aí, que é o que nós temos hoje, que é o sistema do Instituto Nacional de Seguridade Social, ou seja, o INSS, que a grande maioria das pessoas contribuem. Como é que vai ser o futuro? Essa que é a grande pergunta, com as alterações que já aconteceram, que vem acontecendo em relação à Previdência. Eu queria começar o nosso programa, a continuação da nossa conversa da semana passada, com essa pergunta. Como é que vai ser o futuro, doutor Matheus? Efetivamente, a nossa sociedade tem um problema muito sério para ser resolvido. Nós somos um país com mazelas terríveis, nível de desemprego como nunca, não é? Nível de pessoas vivendo abaixo da linha de miséria muito grande. Então nós somos um país que efetivamente, ainda que nós não queira, nós teremos que ser um país social. Nós temos que nos preocupar com a sociedade. E até porque a nossa Constituição, ela é uma Constituição consagrada como uma Constituição de Estado social. O nosso Estado é social. Não é? Uma pena que ele não está ao nível da Noruega, por exemplo. Né? A Noruega também é um Estado social. Nós somos um Estado social, mas veja a diferença. Veja a diferença. Então, efetivamente, muitas coisas têm que ser feitas. Nós temos problemas graves, conjunturais, que nós temos que resolver. Um deles é a Previdência Social. Mas a Previdência Social começará a ser resolvida quando o próprio governo levantar uma bandeira para dizer que a Previdência Social é a esperança e é a segurança do trabalhador. Que a Previdência Social não é algo falido, é algo deficitário. Ele tem que falar a verdade. A Seguridade Social é altamente superavitária, tanto que ela rende para o governo 30%, a bagatela de 180 bilhões por ano. Ela rende, essa pasta rende ao governo, na DRU, né, que o governo tira 30% todo ano da arrecadação da Previdência. Então, é preciso que seja justo e diga... Agora, é uma sinuca de bico também para o governo, né? Dizer que tem dinheiro sobrando, ou seja, estamos bem, está com dinheiro sobrando, ou seja, pode se aposentar. Busque o seu direito e o seu benefício. Na mesma medida que tem que dizer, olha, precisamos contribuir mais para esse fundo, porque tem muita gente que está vivendo mais e que precisa ter esse benefício ao longo dessa vida mais longa, né, dessa vida mais contínua. Então é uma sinuca de bico também para o governo essa situação. Com certeza. Agora a grande verdade é o seguinte, o governo é como se fosse um pai de família. Quem tem que planejar a família é o pai e a mãe. O governo assume essa figura de governo, os poderes do governo, eles têm que administrar a nação. E a nossa nação precisa, alguém tem que nos gerir o nosso destino, não é? Agora, se eu contribuo, eu preciso ter o meu direito assegurado, eu não posso ter o meu direito negado. Agora, é preciso que as pessoas sejam instigadas e que tenham certeza. O nível de desemprego no Brasil, ele é grande, sem dúvida, são problemas conjunturais, mas muito desemprego no Brasil é porque muitas pessoas não querem se empregar também, porque elas têm rendas de outro modo.
ou de bolsas daqui, de seguro-desemprego dali, entende? Eles têm renda que eles podem perder se eles fizerem um emprego formal. Isso é atitude desonesta e injusta que tem que ser coibido, fiscalizado, não é? Então o nosso país realmente precisa tomar um choque de moralidade, entendeu? E montar uma sociedade que seja mais justa. Agora parece que essas situações demoram muito para acontecer. Eu, desde que me conheço por gente, já disse isso aqui na semana passada e torno a repetir, desde que eu me conheço por gente, eu ouço dizer que precisa reforma do judiciário, reforma política, reforma do sistema tributário, até com tributo único. A carga tributária desse país é absurda. Quem trabalha, quem produz é penalizado cada vez mais custa investir no Brasil, cada vez mais é mais pesado gerar emprego, gerar renda, gerar riqueza. Ou seja, tudo aquilo que o empresário produz, ele tem que dar uma fatia a César, tem que dar uma fatia ao governo, não é? Então, quer dizer, é muito, e cada vez mais alta, maior essa fatia do bolo, fica mais penoso, mais difícil. E eu, desde que me conheço por gente, também ouço dizer que precisa de reforma na Previdência. Recentemente, o Supremo Tribunal teve a chance de dar uma decisão definitiva a um assunto que é de interesse de muita gente, que é da desaposentação. Daquelas pessoas que já se aposentaram pelo direito adquirido e que continuam contribuindo com o sistema. Essas pessoas não tiveram uma resposta pronta, imediata do Supremo, né? Infelizmente, ao meu ponto de vista, o Supremo tinha fundamentos para resolver esse problema. Mas o Supremo preferiu jogar para o Congresso decidir. E, lógico, isso vai postergar ainda mais a situação e, efetivamente, as questões de ações vão se avolumar ainda mais. Era preciso uma atitude definitiva do governo. Ou, se não dá a desaposentação, determina, então, a devolução de uma parte ou, de algum modo, para não fazer com que aquela pessoa que contribuiu se sinta lesada em seu bom ideal, né, de contribuir com o sistema e de agora não poder se beneficiar. Vamos listar, recapitulando as alterações que já aconteceram. Nós falamos aqui semana passada, inclusive, esmiuçamos algumas delas, mas no geral, quais foram as mudanças, e daí a gente entra uma por uma. Bem, as que já aconteceram, então, foi a questão do pente fino, que está sendo feito em todos os benefícios no país, os benefícios por incapacidade, a questão da revisão das pensões, né, corrigir aquela distorção de pessoas se beneficiarem de modo, assim, injustificadamente, não é? Estando em companhia com um aposentado já no fim da vida e se beneficiar com a pensão. Também a questão de carência, que houve mudança, questão de seguro-desemprego, não é? E as mudanças possíveis é a questão, por exemplo, da idade mínima que o governo pretende implantar. Ele quer implantar em torno de 65 a 67 anos. E isso, inclusive, ele quer unificar entre homens e mulheres, entre agricultores, entre servidores públicos, unificar todos os regimes e sistemas com um nível de idade mínima. Esse aspecto é bastante, vamos dizer assim, preponderante, não é? Aí vem as extinções das aposentadorias especiais, que o governo tem ideia que efetivamente há muitas aposentadorias injustas, né? Mas tem aquelas aposentadorias que é um direito adquirido, por exemplo, aquela pessoa que trabalha no ambiente insalubre. Tudo bem que são fundos diferentes, eu só vou citar um exemplo, daí depois a gente discute isso, mas a aposentadoria especial de governador, por exemplo, e que passa para a esposa, a primeira dama. Vou dar um exemplo aqui, no caso do Paraná, nós temos vários aposentados especiais em relação a governo. Os que foram governadores recebem aposentadoria especial, e aqueles que já morreram, as suas esposas recebem aposentadoria especial, e não é pouca coisa, não é? Nós estamos falando acima de R$30 mil de benefício, mês, não é? Então nós podemos voltar nesse assunto. Nós só falava sobre aquelas pessoas que de fato precisam, não é? Exato, veja, por exemplo, lá o eletricitário, não é? O blaster é aquele menino que vai lá ligar o estupim para uma explosão, né? A pessoa o médico, né? Que trabalha com a saúde, que tem a enfermeira, não é? Há inúmeras profissões, o vigilante bancário, por exemplo,
os assaltos que vêm ocorrendo, o risco de vida que as pessoas correm, o trabalhador lá na usina de carvão, né? Como que ele vai suportar trabalhar ou 35 anos, ou até os 65 anos naquele ambiente? Então, essas coisas precisam ter sensatez e corrigir essas distorções. O governo também tenta desvincular a previdência do salário mínimo, né? Que ele justifica que é um fator que tem contribuído muito com a inflação, enfim, ele pretende ter um índice próprio, como tem hoje, não é? E ele também está modificando até na questão militar, né? A reserva que era aos 30 anos, agora é para ser aos 35 anos, né? É uma gama de medidas que o governo tenta fazer, inclusive unificando os sistemas geral e privados, por exemplo, municípios, estados, unificar com uma legislação. A legislação abrangeria todos teriam que respeitar ou a idade mínima, ou os pontos, ou o fator previdenciário, aplicando para todos, em igualdade de condições. Nós vamos falar sobre todos esses temas, e o primeiro deles, aquele primeiro da lista que já aconteceu, nós vamos falar rapidamente, e daí nós vamos naquele que ainda nós não falamos na semana passada. Nós vamos recapitular de início qual é o primeiro, a idade mínima. A idade mínima de aposentadoria. Nós vamos falar daqui a pouco, depois do intervalo. Tem mudança também no seguro-desemprego. Talvez você é jovem, está pensando assim, poxa, mas vai demorar muito para me aposentar. Mas a questão do seguro-desemprego, por exemplo, mudou. O prazo de contribuição para que você possa adquirir o direito do seguro aumentou, e você vai ficar sabendo daqui a pouco, depois do intervalo. Instantinho só, a gente volta já. Já estamos de volta com o De Cara com a Imprensa. No programa de hoje, novamente, estamos falando sobre previdência. E para acender a luz do conhecimento em relação a esse tema, está aqui o Dr. Matheus Ferreira Leite. Nós estamos falando, não é, doutor, sobre as alterações que já aconteceram e as que virão. Uma delas é a questão da idade mínima, né? Como é que faz? Eu vou ter que trabalhar até 100 anos para me aposentar? A intenção do governo é estabelecer uma idade mínima, né? Por exemplo, entre 65 e 67 anos. E, além do mais, abranger a todos, homem e mulher, né? Inclusive o urbano e rural, os agricultores passariam também a ser exigidos 65, 67, né? Homens e mulheres. Também o setor de servidores públicos, enfim, a intenção é unificar todas as categorias, ficarem subordinados a uma idade mínima. Em relação àqueles que trabalham em situação insalubre, em situação perigosa, há algum caso especial? Aí? Exatamente. Ou eles teriam também que chegar a essa idade, ou poderia eventualmente aposentar com a idade menor, mas aplicar aí o fator previdenciário? Efetivamente, aí o governo, as autoridades terão que ser sensatas, né? Não é possível que uma pessoa lá, um carvoeiro que trabalha na mina de carvão, um eletricitário, ter que subir num poste com 67 anos de idade. Trabalhar 8 horas por dia, subindo em poste, trabalhando com um risco letal de vida, né? Lá a enfermeira, o médico, enfim, um ambiente altamente insalubre, né? Então, essas situações é preciso que haja sensatez e que não se faça com que uma pessoa dessa fique inviabilizado a aposentadoria. Então aí é preciso que se estabeleça um tempo mínimo, que hoje, por exemplo, tem aposentadoria com 25 anos, com 20 anos, com 15 anos, por exemplo, o que trabalha na mina de carvão é 15 anos, o tempo máximo que o pulmão dele resiste esse ambiente de trabalho. O que mais que nós temos na lista? Temos ainda a questão das pensões também é uma ideia do governo, de que a pensionista vai receber só metade da pensão e que a outra metade será fracionada entre os filhos. Por exemplo, se tiver 5 filhos, é 10% para cada filho. Então, se tiver 5 filhos, então 50 da mulher, 50 dividido em 5 vai dar os 100%. Se tem só a mulher, a pensão então é só 50%. Agora, em relação a pensões, também houve
a mudança não é mais longeva como era, né? Ou seja, as pessoas mais jovens que casam com pessoas de mais idade, que têm um benefício, esse benefício passa para a pessoa, mas por um tempo determinado. Ah, sim, com certeza, conforme essa tabela, né, que vai, vamos dizer assim, pessoas que vão receber somente 4 meses, se ela tem muito pouco tempo de convivência com o falecido, ela vai receber 4 meses. Para ela receber integral, né? Uma questão momentânea até que a pessoa se organize na vida, né? Para ela receber integral, ela terá que ter 44 anos no mínimo de idade, não é? Então é realmente uma regra bem importante que vem corrigir graves distorções nesse aspecto. A ideia do governo também é desvincular o salário mínimo. É uma política que o governo já vem incitando, todavia não tem sido justo, né? Por exemplo, se você pega o fator previdenciário, o índice dele, ele é injusto, ele tem punido muito as pessoas. Por que deve ser pelo salário mínimo? Tem pessoas que contribuem sobre 10, que contribuíram sobre 10 e hoje ganham um salário mínimo. Então isso não é razoável, não é? Essa política de corrosão dos benefícios não é razoável. A pessoa que se aposentou sobre 10, ela teria que ganhar 10. Pagava sobre 5, ganhar 5. Agora, o governo então tem uma política que ele vai achatando tudo. A intenção, chega no fim, vai estar todas as pessoas recebendo um salário mínimo. Então essa também é uma política que o governo quer manter. Hoje não está, o Congresso votou, permitiu a vinculação ao salário mínimo, mas seguramente o governo pretende que volte à política antiga, que é uma política corrosiva, que a pessoa que tem benefício, o benefício vai encolhendo até... A intenção daqueles que gostariam de contribuir mais para esse fundo também. Não, é isso que eu estou falando, a Previdência precisa ser justa, ela dar aquilo que você contribuiu, não mais, mas também não menos. Pois é, mas isso é o que eu dizia. Aqueles que teriam a intenção, por exemplo, imagine que eu gostaria de contribuir com o teto, né, para que lá adiante eu possa receber no teto. Me parece completamente louca uma atitude dessa, uma vez que os benefícios são achatados, né, são corroídos pela inflação e não tem a sua correção correta. Isso é uma prova de que o governo tem que ter uma atitude mais isonômica, mais justa. Até porque a aposentadoria, as pessoas que precisam de aposentadoria são os trabalhadores, as pessoas carentes, pessoas pobres. Porque empresários, investidores não precisam de aposentadoria da Previdência Social. Até porque a Previdência tem um teto. O máximo hoje é R$ 5.200, por exemplo. Isso é o máximo, é o teto máximo. R$ 5.200 dão o quê? Nem 7 salários, não é? Nem 7 salários. 5.600 para ser certo. Mas o segurado brasileiro já contribuiu até o teto de 20 uma época. Uma época era até 20. Aí baixou para 10. Eu, por exemplo, tenho clientes que contribuíram sobre 10 e hoje ganham um salário mínimo. Então isso não pode. O governo tem que corrigir essa distorção por causa disso que você falou. Tem que ter idoneidade. A pessoa contribuiu naquele nível, tem que manter aquele nível, ainda que seja. É um status de vida que o cara pensa. Olha, eu vou querer um status de vida de 2 salários. Mas aqui não pode baixar para 1. Se baixar para 1, ele vai ter privações fundamentais, então ele não pode ter essa redução. Então, em relação ao seguro-desemprego, a principal alteração é em relação ao tempo. Seguro-desemprego realmente é o tempo que aumentou para 12 meses, não é? A pessoa, para poder receber, tem que ter no mínimo 12 meses de contribuição. De carteira assinada. De carteira assinada. Não é? Então, são muitas medidas que o governo pretende tomar, né, nessas mudanças, mas a principal delas é a redução, a aplicação de uma idade mínima que ele quer generalizar, inclusive tanto para homem como para mulher. Dessa vez as mulheres vão ter um revés muito sério, porque na Constituição elas brigaram para ter a igualdade. Agora realmente vão ter um ponto muito grande para elas debater, para conseguir. Hoje ela tem 5 anos, né, a menos do que o homem para se aposentar. Talvez uma das alternativas que surge nessa discussão é o cumprimento de jornada dupla ou tripla, às vezes pelas mulheres, em relação ao direito ao benefício, né? Porque além de funcionárias, elas são mães, elas são donas de casa, elas têm 2 ou 3 jornadas no mínimo para poder
cumprir todos os dias. Talvez então tudo isso faz parte da sociedade que nós temos que nos organizar, né, para ser justo, né? A mulher que tanto trabalha, desde a mulher rural é a que mais trabalha, a que levanta mais cedo e que vai dormir mais tarde e tem uma dificuldade enorme para obter os seus benefícios, né? Então nós temos que ter o objetivo de constituir um sistema que seja justo com as pessoas, que dê pelo menos um mínimo para garantir a sobrevivência. Nós precisamos fazer mais uma pausa, mais um intervalo. A gente volta daqui a pouco para concluir essa nossa conversa e acredito que com um pouco de esperança, a luz do fim do túnel acesa, porque a gente não pode se desesperançar, não pode perder a esperança. Daqui a pouco a gente retorna aqui com o De Cara com a Imprensa, um instantinho só. Olá, estamos de volta. O De Cara com a Imprensa, hoje conversando com o Dr. Matheus Ferreira Leite. O tempo está acabando, Dr. Matheus, apenas para a gente poder concluir aqui a nossa conversa, sobretudo para alimentar a esperança daquele que é jovem, daquele que está na metade do processo, está na meia-idade, aquele que está já quase chegando no momento de aposentar e está pensando assim, poxa, tanta mudança, será que eu estou nessa, será que eu não estou? A gente tem que acreditar, não é? A gente não pode, em primeiro lugar, não pode duvidar das pessoas e nem tampouco perder a esperança. A gente tem que continuar acreditando e buscando formas de resolver os percalços que a gente vai encontrando na caminhada, não é? E eu acredito que a nova ideia, sobretudo os jovens, não é? Que podem trazer novidades do ponto de vista de pensamento, com novas ideias, com boas ideias, para que isso possa se alterar com o tempo, né? Efetivamente. O que é preciso a nossa sociedade fazer é analisar o passado e ver como vem se conduzindo mal a nossa Seguridade Social. Nós temos, se você pegar os dados, por exemplo, em 2012, a Previdência, o sistema da Seguridade deu de superávit 82 bilhões. E dali para cá começou a diminuir. Em 2013, ainda deu 76 bilhões. Em 2014, deu superávit de 53 bilhões. Em 2015, o ano passado, superávit de 23 bilhões. Então está caindo como a economia do país está caindo, como caiu. Mas a Previdência, especialmente a Seguridade Social, é devido à atitude, ao mau gerenciamento do governo, a partir do marketing que ele aplica sobre a Seguridade. Ao invés de dizer que a Seguridade é a pasta mais importante no governo, é aquela que rende 700 bilhões ano e que é a pasta que protege os trabalhadores, que protege as camadas mais carentes da sociedade, que o nosso país inevitavelmente tem que ser um Estado social. Isso está escrito na nossa Constituição. A Constituição tem que vigorar. Ela já tem mais de 20 anos. Ela tem que vigorar em favor do Estado social. Então eu tenho fé nisso. Eu tenho certeza que o nosso jovem vai lutar por isso. Vai lutar para ter uma contribuição que vai dar segurança para ele, para a família dele, ainda que seja em nível baixo, 2, 3, 5 ou 10 salário, mas que seja seguro, que seja efetivo, que esteja à disposição dele na iminência. Você não precisa da Previdência só para se aposentar. Nós sofremos risco andando na rua, ter um acidente. Eu tenho vários casos de pessoas que no primeiro dia de trabalho chega a ficar paraplégico. Eu tenho casos dessa natureza, entende? Pessoas que no primeiro dia de trabalho sofrem um acidente, já tem que receber o amparo. Agora, ele só vai receber se ele estivesse contribuindo. E como que as pessoas vão contribuir se ouvem na rua, em todos os meios de mídia, de que a Seguridade é deficitária, é falida? Ninguém tem coragem de contribuir. Então o governo precisa mudar, ter uma linha
idônea, dizer, a Previdência não está bem, mas nós vamos melhorar. Vamos fazer que nem a Paula Fernandes, que diz que investe na Previdência desde os 12 anos. E foi quase vaiada pelo jornalista. Mas ela está fazendo certo. É ela que está ajudando a construir uma Previdência que o Brasil precisa. A Previdência é para o trabalhador, é claro que a Paula não precisa disso, mas o trabalhador precisa. O governo tem que estabelecer uma Previdência que ela estabeleça um modo de poupança. Ela tem que ser de render, tem que ter um sistema de controle que ela renda como uma previdência privada. Ou senão nós vamos dar margem às previdências privadas tomarem conta do país e os nossos trabalhadores ter que contribuir tudo para a previdência privada. Nós precisamos o governo tem que cumprir a função de governo, de líder, como é o pai na família, o governo é na nação. O governo tem que gerir a nação, a sociedade, ele tem que dizer, é por aqui o caminho. Agora, ele precisa ser justo, ser verdadeiro. Não dizer que a Seguridade é deficitária, enquanto todo mundo sabe que ela tem uma renda enorme e que ele é o principal beneficiário, que o governo leva 30% na DRU, né? Que é a desvinculação da receita da União. Então, é por aí que vai começar a melhorar a nossa Previdência, quando nós tivermos o próprio governo entendendo que é preciso ser claro e verdadeiro, dizendo que a Previdência é a segurança do trabalhador, é o futuro do jovem trabalhador brasileiro. Muito bem, doutor Matheus Ferreira Leite, obrigado pela presença, obrigado por ter vindo, eu agradeço demais. Agradeço a você pela audiência, pelo carinho. Na semana que vem nós voltamos aqui com o De Cara com a Imprensa, trazendo mais um assunto relevante e importante para a nossa comunidade. Até lá!